Olá, pessoal. Dando continuidade, então, à nossa sexta semana de aula sobre vetores. Estávamos nos últimos vídeos falando aí sobre o produto misto, sobre as propriedades do produto misto. E nessa aula vamos dar continuidade, falando ainda sobre mais uma das propriedades do produto misto. Tá? Então, para quem está acompanhando pela apostila, eu vou falar hoje da propriedade número 4. Tá? E a propriedade número 4 diz isso tudo aqui. Tá? Bom, para exemplificar, vou começar falando de um exemplo de como é útil essa propriedade e depois eu mostro essa propriedade em mais detalhes. Tá? Imagina que eu te forneço um vetor U de coordenadas 1, 2, menos 1, o vetor V de coordenadas 3, 1, menos 2 e o vetor W de coordenadas 0, 1, menos 1. Forneci três vetores U, V e W, vetores do R3, tá bom? Então, todos esses vetores são aqui do R3. Imagina que eu peço para que você calcule o produto misto, que é dado por U, V, 2W. Então, de forma tradicional, esse produto misto, a gente sabe que ele é dado pelo determinante, em que primeiro vem as coordenadas do vetor U. Vou colocar um pouco mais para cima aqui. Primeiro vem as coordenadas do vetor U, que são 1, 2, menos 1. Depois vem as coordenadas do vetor V, que são 3, 1, menos 2. E depois vem as coordenadas do vetor 2W, ou seja, o vetor 2W é o dobro das coordenadas do vetor W. Então, a gente tem que o vetor 2W é o vetor que tem coordenadas 2 vezes 0, 2 vezes 1 e 2 vezes menos 1. Certo? Então, ao pedir para você calcular esse produto misto, eu estaria pedindo para você calcular esse determinante aqui. Bom, das propriedades dos determinantes, sabemos que se uma linha qualquer está multiplicada por um número real, então a gente pode escrever esse determinante da seguinte maneira: pegar esse número real e colocar multiplicando pelo determinante escrito da seguinte forma. Certo? Então, o que eu fiz aqui, o fator 2, que estava multiplicando por todas as entradas da terceira linha, ele foi colocado para fora do determinante. Isso vem daquela propriedade dos determinantes que diz se uma linha inteira está multiplicada por um número real, então o determinante fica multiplicado por esse número real. Então, o determinante fica multiplicado pelo número real 2, porque o 2 está multiplicando por uma linha inteira do determinante. Correto? Então, calcular esse determinante é equivalente a calcular o dobro desse aqui. E é isso que essa propriedade nos ensina. Se eu tenho aqui o produto misto UVMW, sendo M um número real, e U, V e W, nossos vetores lá do R3, isso significa que eu posso calcular o produto misto, lá utilizando o determinante, mas eu posso calcular ele de outra forma. Em vez de calcular o produto misto UV do número real vezes W, eu posso pegar esse número real e multiplicar pelo produto misto UVW. Observe aqui. Em vez de calcular o produto misto UV2W, eu posso, através das propriedades dos determinantes, a gente escreveu isso daqui, que significa, na verdade, duas vezes esse determinante. Esse determinante, observe bem, a primeira linha dele são as coordenadas do vetor U, a segunda linha são as coordenadas do vetor V, e a terceira linha são as coordenadas do vetor W. Portanto, em vez de calcular o produto misto UV2W, eu vou calcular duas vezes o produto misto UVW. Tá? Então, é duas vezes esse determinante, que é o produto misto UVW. É isso aqui que manda essa propriedade. Tá? E é por isso que ela é tão interessante para a gente. Tá, mas de onde vem a propriedade? Essa propriedade do produto misto vem das propriedades dos determinantes. Veja bem, se eu tenho um produto misto UVW, MW, de forma geral,
tá? Sendo M um número real, o vetor U de coordenadas x1, y1, z1, o vetor V um vetor de coordenadas x2, y2, z2, e o vetor W de coordenadas x3, y3, z3, esse produto misto ele pode ser escrito da seguinte maneira. Primeiro, as coordenadas do vetor U na primeira linha do determinante, como a gente já havia estudado. Depois vem as coordenadas do vetor V, que são x2, y2, z2, e depois o vetor MW, ou seja, o número real M multiplicado pelas coordenadas do vetor W. O vetor W é um vetor de coordenadas x3, y3, z3. Então, o vetor MW vai ficar M vezes x3, M vezes y3 e M vezes z3. Sério? Então, de forma geral, o que a gente sabe? A propriedade dos determinantes fala para a gente que se uma linha estiver multiplicada por um número real, então eu posso escrever, então o determinante fica multiplicado por esse número real. Então eu posso pegar esse M e multiplicar pelo seguinte determinante: x1, y1, z1, x2, y2, z2, e o M que estava multiplicando aqui pela terceira linha, ele saiu, então a gente vai ter aqui x3, y3, z3. E isso, na prática, nada mais é do que M vezes, observa que o que eu tenho aqui é o produto misto dos vetores U, V e W. Na primeira linha estão as coordenadas do vetor U, na segunda linha do determinante as coordenadas do vetor V, e na terceira linha as coordenadas do vetor W. Então, é M vezes o produto misto dos vetores U, V e W. Portanto, eu acabo de mostrar, utilizando as propriedades dos determinantes, que o produto misto UVMW é igual a M vezes o produto misto UVW. Tá certo? A mesma coisa. Então, eu mostrei que UVMW é igual a M vezes o produto UVW. Tá? A mesma coisa vale se o M, ao invés de estar multiplicando pelo W, estivesse multiplicando pelo V, ou se estivesse multiplicando pelo U. A gente tem o mesmo resultado. Observe bem. Se o M, ao invés de estar multiplicando pelo W, estivesse multiplicando pelo V, então eu estaria pedindo para você calcular o produto misto UMVW. As coordenadas do vetor U estão aqui. As coordenadas do vetor MV, eu vou pegar as coordenadas do vetor V e vou multiplicar por M. E as coordenadas do vetor W, que são x3, y3, z3. E utilizando a mesma propriedade dos determinantes, se uma linha está multiplicada por uma constante real, então o determinante fica multiplicado por essa constante. Então, esse M aqui sai do determinante dessa maneira, e aqui sobra x2, y2, z2 na segunda linha. E, portanto, eu obtive M vezes o produto misto UVW. Então, mostrei que essa segunda parte aqui da minha propriedade, tá? O MVW é igual a M UVW, certo? O produto misto UMVW é igual ao produto misto UVW vezes M. E a mesma coisa vale se o M estivesse multiplicando pelo U. A diferença é que o M estaria multiplicando aqui em cima o x1, y1 e z1, e não a segunda linha do determinante, que corresponde às coordenadas do vetor V, mas eu iria obter o mesmo resultado. Então, na prática, o que tudo isso significa? Significa que se eu pedir para você calcular o V2W, o que você pode fazer na prática é, primeira maneira, pegue as coordenadas do vetor U, do vetor V e do vetor 2W e resolva esse determinante aqui. Certo? A segunda maneira de resolver isso, pegue as coordenadas do vetor U, V e W, e coloque dentro do determinante, para você calcular o produto misto UVW. E o resultado desse determinante você multiplica por 2, e isso parece ser muito mais prático. Vejamos. Então, seguindo minha propriedade, se eu peço para você, dados os vetores U, V e W pertencentes ao R3, letra A, calcule o produto misto UV2W. Então, você vai calcular o determinante dos vetores U, V e W, mas vai multiplicá-lo por 2, certo? É isso que diz a nossa propriedade. Olha para cá.
se eu tenho u, v, m, w, no meu caso o m vale 2. Então, eu tenho u, v, 2w, eu posso calcular de outra maneira. Calculo o produto misto UVW e multiplico por M. No nosso caso, o M vale 2, por isso que eu pego esse produto misto e multiplico por 2. Bom, observe que isso aqui equivale a 2 vezes o seguinte determinante, que é o produto misto UVW. Coordenadas do vetor U, que são 1, 2, menos 1. Coordenadas do vetor V, que são 3, 1, menos 2. E coordenadas do vetor W, 0, 1, menos 1. Bom, então vamos fazer a continha para a gente chegar ao resultado e entender como isso é interessante. Vou repetir as duas primeiras colunas aqui, 1, 2, 3, 1, 0, 1, e calcular o determinante da maneira convencional. 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1, 2 vezes menos 2 vezes 0 dá 0, menos 1 vezes 3 vezes 1 dá menos 3. Menos a diagonal secundária, 0, menos 2, menos 6. Isso aqui, portanto, vai ficar menos 4, menos 2, menos 6 dá menos 8. Né? Menos 4 menos 8 é o mesmo que menos 4 mais 8, que dá 4 positivo. Então, o resultado do determinante deu 4. Então, deixa eu apagar aqui. O que a gente tem na prática, então, é que esse resultado corresponde a 2 vezes, não posso esquecer, 2 vezes o valor do determinante, que é 4. 2 vezes 4 dá o quê? 8, que é a minha resposta. Olha só que interessante a utilidade dessa propriedade. Eu pedi para você calcular o produto misto dos vetores U, V e 2W. Utilizando a propriedade, nós sabemos que isso é a mesma coisa que calcular o produto misto U, VW e multiplicar por 2. Então, nós calculamos o produto misto U, VW através do determinante e multiplicamos ele por 2, correto? Então, esse determinante, que corresponde ao produto misto U, VW, deu 4. Então, ficou 2 vezes 4. Escrevi aqui 2 vezes 4, deu 8. Então, ficou fácil de calcular, certo? Imagina que na letra B desse mesmo exercício, eu peço para você calcular o produto misto U, 1 meio de V, W. Das propriedades dos determinantes do produto misto, nós sabemos que isso daqui é válido. Ou seja, agora, o número real que está multiplicando pelo vetor aqui é o número real 1 meio. Ou seja, utilizando a nossa propriedade, a gente tem o M valendo 1 meio, vezes o vetor V, vezes o vetor I, também o vetor W aqui no nosso produto misto. Então, o produto misto dos vetores U, 1 meio de V e W. Uma das maneiras de calcular isso aqui seria colocar as coordenadas do vetor U, colocar as coordenadas do vetor 1 meio de V, ou seja, pegar todas as entradas de V e multiplicar por 1 meio. Isso aqui daria o seguinte, ó, V vezes 1 meio, então vai ficar 3 vezes 1 meio. Vou fazer só para mostrar a diferença. O vetor U, 1, 2, menos 1. O vetor 1 meio de V seria 3 sobre 2, 1 vezes 1 sobre 2 dá 1 sobre 2, e menos 2 vezes 1 sobre 2 dá menos 1. E depois as coordenadas do vetor W, que seria 0, 1, menos 1. Correto? Então, a maneira tradicional do aluno que não conhece a propriedade é colocar as coordenadas do vetor U, depois das coordenadas do vetor 1 meio de V, pegar as coordenadas do vetor V e multiplicar pela fração 1 meio, e depois as coordenadas do vetor W e calcular o determinante para chegar ao resultado. Só que isso é muito trabalhoso, principalmente porque eu tenho determinante com números fracionários aqui. Agora, observa como a propriedade facilita a minha vida. A minha propriedade diz que se eu tenho um número real aqui multiplicando por um vetor dentro do meu produto misto, então eu posso pegar esse número real, 1 meio, e multiplicar pelo produto misto de U, V e W. E isso facilita muito a minha vida, porque isso aqui vai ficar 1 meio vezes o valor do determinante, que vai ser o determinante que vai ter a primeira linha as coordenadas do vetor U, a segunda linha as coordenadas do vetor V, e a terceira linha as coordenadas do vetor W.
ou seja, o determinante é igual a esse aqui de cima. As coordenadas do vetor U, depois do vetor V, depois do vetor W. Nós já calculamos esse determinante e vimos que o resultado dele deu 4. Tá? Então, 1 meio vezes esse produto misto é a mesma coisa que 1 meio vezes o valor desse determinante, que é 4. E 1 meio vezes 4, né? 1 vezes 4, 4, dividido por 2, dá 2. Pronto, resumiu, ficou mais fácil de fazer, certo? Então, essa propriedade serve para você utilizar sempre que você quiser calcular um produto misto, em que você tenha um número real multiplicando por qualquer um dos vetores, seja o vetor W, seja o vetor V, seja o vetor U. Na prática, sempre que você tem isso, você pode escrever isso de outra maneira, calcular o produto misto UVW e, posteriormente, multiplicar por esse número real. No caso, a gente calculou o produto misto UVW, depois multiplicou por 2, que era o número real que a gente tinha aqui. E aqui no segundo caso, a gente calculou o produto misto VW, depois multiplicou por 1 meio, que era o número real que a gente tinha aqui, multiplicando pelo vetor V. Então, propriedade muito interessante, muito útil e que facilita nossos cálculos. Tá bom? Desejo a todos bons estudos e até a nossa próxima videoaula.